beleza? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de física, diretamente aqui dos estúdios do canal Educação, tá bom? Galerinha, sou o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação, e hoje, na nossa aula de aprofundamento, a gente vai estar falando de máquinas mecânicas simples. Hoje, o nosso foco será o de alavancas. A gente vai estudar especificamente esse tipo de máquina simples, tá? E aí eu vou classificar para você esses três tipos de alavancas diferentes que existem nesse tipo de máquina simples, tá? Então, vamos estudar hoje as máquinas mecânicas simples, as alavancas, e o nosso objeto do conhecimento é exatamente esse, né? Máquinas mecânicas simples. Nossos objetivos, né? É conhecer as classificações das máquinas mecânicas simples, ok? Vamos diferenciar os tipos de alavancas existentes em nosso cotidiano e ainda aplicar problemas sobre os conceitos estudados nas máquinas simples de classificação alavancas. E aí nós temos aqui a partezinha da nossa aula que vai estar organizada, que vai estar separada para estudarmos a teoria e a prática, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Vamos então começar aqui nosso encontro de hoje. Alavancas. Alavancas. O que é, olha só, o que é uma alavanca, professor? E aí, o que vocês acham que é uma alavanca? Vamos definir aqui o que é uma alavanca, certo, jovens? A alavanca é um objeto rígido que se movimenta sobre um ponto de apoio. Esse ponto de apoio nós chamamos de fulcro. Fulcro. Seu funcionamento se baseia na aplicação de dois tipos de forças. O seu funcionamento ele se baseia na aplicação de forças potentes e forças resistentes. Tá? Então, através da aplicação de forças potentes e forças resistentes, nós temos aí o funcionamento de uma alavanca. E essas alavancas, elas podem ser classificadas como interfixas, interresistentes e interpotentes. Então, você tem aí três tipos, três formas diferentes de alavancas. As interfixas, interpotentes e interresistentes. Ok? Hoje, o nosso foco é estudar cada um desses tipos. Hoje, o nosso objetivo é estudar cada uma dessas alavancas, tá? Então, a gente vai começar pela primeira alavanca, a alavanca do tipo interfixa, tá? Então, nosso objetivo hoje é exatamente estudar esses tipos de alavancas e a gente vai começar aqui com a primeira, a alavanca do tipo interfixa.
A alavanca do tipo interfixa tem os seguintes exemplos. O martelo é uma alavanca interfixa. A gangorra é uma alavanca interfixa. A tesoura é também um exemplo de alavanca interfixa. Todas elas possuem um ponto comum, né? uma aplicação comum de forças. Todas elas vão ter o seu funcionamento baseado num ponto fixo, que esse ponto fixo, ou ponto de apoio, ele fica exatamente no centro. Ele fica exatamente no centro. No centro dessa máquina. Entre os pontos de potência, ou seja, de aplicação da força potente, e os pontos de força resistente. Tá? Então, você vai ter um ponto fixo. Você vai ter um ponto potente, ponto de aplicação da força potente, ou seja, que você aplica, e você também vai ter um ponto de aplicação da força resistente. E aí, quando a gente fala de força resistente, seria a força que o objeto ele aplica resistindo à movimentação dessa alavanca, ou seja, resistindo à força que você aplica. Bom? Jovens, então esse é o primeiro tipo de alavanca. Essa alavanca, ela tem como essa característica, né? Você tem um ponto fixo no centro e nas laterais, em cada braço, a gente chama essa distância do ponto fixo até a aplicação do ponto potente e do ponto fixo até a aplicação do ponto resistente, de braço. Então, os braços, eles ficam exatamente entre um ponto fixo. Por isso que o nome dessa alavanca é interfixa. Inter, que é meio, centro, e quem fica nesse centro, quem fica nesse meio, é um ponto fixo. Bom? Vamos falar da próxima. Próxima alavanca, vamos lá. A próxima alavanca, jovens, é a alavanca do tipo interresistente. Olha só. Aqui eu tenho novamente o termo inter, que vai indicar centro, que vai indicar meio, e tem aí o ponto chamado de resistente. Resistente vai indicar que tem uma força resistente que aplica uma força no centro. Então, observe exemplos. Por exemplo, o abridor de garrafa. Você aplica uma força potente para cima, tem uma força resistente para baixo e o ponto fixo é o ponto que fica em contato com o centro da tampa, né? Você tem um carrinho de mão, o ponto fixo sendo o pneu do carrinho. Você tem, olha só, um ponto resistente, que é a massa que você está carregando
através do carrinho. Por exemplo, vários sacos de cimento, né? Você carrega aí vários sacos de cimento num carrinho de mão que ele vai aplicar uma força para baixo no centro desse carrinho. E nas pernas do carrinho, nos braços do carrinho, você aplica uma força do tipo potente, levantando esse carrinho. E aí você tem, então, como característica no carrinho de mão, a força resistente no centro também. Por isso que o nome dessa máquina é máquina interresistente. Para finalizar, você tem aqui também um outro exemplo, quebra-nozes. Quebra-nozes, você tem um ponto de apoio, um ponto fixo na ponta. A força potente que você aplica está aqui na bordinha. E aí você também tem uma força resistente, que é a força que a noz ela faz comprimindo aí, ao ser comprimida, na verdade, pelo quebra-nozes, tá? Então você tem aqui, olha só, um outro exemplo de interresistente, em que a força resistente ela está sendo aplicada no centro. Perfeito? Galerinha, vamos então, olha só, observar como é que seria a configuração. Tenho aqui, olha só, ponto fixo ou ponto de apoio. Ponto resistente aqui no centro. E ponto potente, que é o ponto de aplicação da força potente, aqui do outro lado. Tá certo? Show de bola. E aí vocês têm aí esses três pontos associados à nossa alavanca do tipo interresistente. Certo? Lembrando, interresistente vai ter uma força resistente, a força que o objeto aplica no centro do braço, tá? Esse é um exemplo aí de alavanca interresistente. A última classificação será a alavanca interpotente. Inter, meio, centro. Potente seria aí o ponto de aplicação da força potente que fica no centro do braço da alavanca, tá? Então, aqui, nesse caso, você tem novamente o ponto fixo numa ponta. Você tem a força resistente num outro ponto do braço da alavanca e aqui no meio o ponto de aplicação da força potente. Tá bom? Então você tem aí esses três pontos associados à nossa alavanca do tipo interpotente.
Galerinha, vamos então para os exemplos. Vamos então para os exemplos. Cortador de unha. Cortador de unha. Cortador de unha é um exemplo. Veja só. Você tem o ponto de apoio, numa das pontas. Na outra ponta, você tem o ponto resistente, que é onde nós vamos cortar a unha. E no centro, você tem que aplicar uma força no centro para que essa alavanca possa se mover e, enfim, cortar a unha, que é o objetivo. Então, aí esse ponto seria o ponto de força potente, tá? Mesma coisa acontece na pinça. Na pinça, você tem o ponto fixo, que é um ponto em que não se move na alavanca. Um ponto de apoio da alavanca é esse ponto fixo. Você tem o ponto resistente, que é onde você tira o pelo, tá? E aqui, para que haja o movimento do braço da alavanca, você tem que aplicar uma força nesse ponto central, ok? E por último, nós temos a vassoura. A vassoura também é um exemplo bem comum, né, no nosso dia a dia de alavanca interpotente. Nessa alavanca interpotente, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que quando eu vou varrer o chão, eu tenho um ponto resistente, certo? Aqui seria um ponto de apoio da vassoura. E onde eu coloco as minhas mãos, aplicando a força, será o ponto fixo, o ponto potente dessa alavanca, tá? Então, você tem, olha só, essa configuração. Resistente é onde você tem o contato com o chão, com o solo, que você vai procurar varrer. O ponto de apoio é o ponto da outra ponta da vassoura, que é onde não há movimento, não há resistência, não há aplicação de força por você. E no centro, que é onde nós seguramos a vassoura, você tem então aí uma força potente sendo aplicada nesse ponto, o que faz essa alavanca ser uma alavanca do tipo interpotente. Beleza? Show de bola, galerinha! Meus anjos, nós vamos agora ter o momento das questões, tá? Agora eu vou deixar aqui algumas questões para que a gente possa responder, tá? Então, essa primeira questão, nós vamos correlacionar. Correlacionar. Correlacione as denominações das máquinas simples abaixo com cada uma das situações descritas. Então, eu tenho alavanca interpotente, alavanca interresistente e alavanca interfixa. Para cada tipo de alavanca, você tem um exemplo aí. No exemplo A, no exemplo B, no exemplo C. Tá? Vou te dar 3 minutinhos e aí a gente volta depois desse time, tá bom? 3 minutos.
Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, nosso objetivo é correlacionar essas três alavancas com as situações a seguir. Então, na letra A temos utilização de uma tesoura para cortar um pedaço de papel. Olha aí. Utilização de uma tesoura para cortar um pedaço de papel. Tesoura, ela é uma alavanca que tem um ponto fixo no centro. Então, ela é um exemplo de interfixa. Tá? B. Utilização do carrinho de mão para carregar pedras. Carrinho de mão, as pedras elas vão oferecer uma resistência no centro desse carrinho. Então, ela é uma interresistente. E aí, por último, você tem a pinça, facilita a retirada de pelos da sobrancelha. Sobrou aí interpotente. Mas não só porque sobrou, tá? É porque a pinça realmente, ela você tem que ter uma aplicação de força potente no centro do seu braço. E aí, interpotente quer dizer que a força potente ela fica entre os outros pontos dessa alavanca. Bom, finalizamos a nossa primeira questão. Vamos aí para a próxima, certo, jovens? Olha só. Observe as máquinas simples a seguir, representadas por A, B e C. Então, A, você tem uma tesoura. B, você tem uma pinça. Perdão, um cortador de unhas. E C, você tem, olha só, C, você tem um abridor de garrafas. Perfeito? Vamos então, jovens, prosseguir aqui. Analisando as máquinas simples representadas acima, classifique os pontos indicados numericamente entre. Então, na letra A, eu quero quais pontos representam os pontos de apoio ou pontos fixos. Na letra B, quais pontos representam ponto de força potente. E na letra C, quais pontos representam ponto de força resistente. Tá? Vou aqui te dar novamente 3 minutinhos, tá? E a gente volta já.
Vamos lá, galerinha. Vamos então classificar aqui quais são os números que representam aí os pontos potentes, fixos e resistentes, tá? Então, se a gente analisar aqui a tesoura, para que ela corte um papel, essa tesoura ela tem esse ponto aqui, seria um ponto fixo, que é o ponto que prende as duas lâminas da tesoura. No ponto 1, seria um ponto de resistência, já que é o ponto em que eu vou cortar o papel. Então, o papel vai resistir a esse corte. E o ponto 3 é um ponto de aplicação de uma força. Então, é um ponto potente. Tá bom? Então, você tem aí a aplicação de uma força nesse ponto. Beleza? Então, aqui nós já temos o seguinte. Para a tesoura, o 2 é fixo, o 1 é resistente e o 3 é potente. Bora lá. Fixo seria o 2. Resistente seria o 1. E o 3 seria potente. Vamos agora para o B. Vamos lá para o B. Esse ponto 5 aqui é o ponto de apoio, ou ponto fixo, certo? Esse 6 seria o ponto resistente, que é onde há o corte da unha, a unha resiste a esse corte. E esse ponto 4 é o ponto potente, que é onde nós aplicamos força para que haja a movimentação do braço. Então, fixo 5, potente 4, resistente 6. Fixo 5, potente 4, resistente 6. Tá? E aí, no último, você tem aqui 7, 8 e 9. O 7 é um ponto fixo. O 8 é um ponto em que eu aplico uma força. Perdão, o ponto 8 é o ponto em que o material aplica uma resistência. Então, aqui é um ponto de resistência. E o 9 é o ponto que eu aplico uma força, que é o ponto potente. Beleza? Então, 7, 8 e 9. Ponto fixo é o 7, o 8 é resistente e o 9 é potente. Ponto fixo 7, o 9 é potente e o 8 é resistente. Tá bom? Então, nós temos essa configuração de pontos fixos, potente e resistente para as minhas alavancas da segunda questão. Vamos para a terceira questão, tá? Vou responder com vocês diretamente essa terceira questão. Ela diz assim: correlacione as situações e os objetos descritos na primeira coluna com as denominações das máquinas simples na segunda coluna. Então, 1 diz assim: 1 diz que a utilização da tesoura serve para cortar pedaço de papelão. A tesoura ela é uma alavanca interfixa, não é não? Tem um ponto fixo no centro. 2. Utilização do carrinho de mão para carregar pedras. Carrinho de mão é interresistente porque as pedras ficam aplicando uma força no centro dessa alavanca. E a pinça seria uma alavanca do tipo interpotente, porque você aplica uma força no centro do braço dessa alavanca, tá?
Então, 3, 1, 2 é a nossa alternativa. Então, ficamos aqui com o gabarito da letra C. 3, 1, 2. Perfeito, jovens. Show de bola. Queria a alternativa correta, achamos aí a letra C como alternativa correta. Quarta questão diz assim: identifique a classificação das alavancas a seguir. Então, eu quero a classificação das alavancas A, B, C, D, E e F. A, nós temos aqui o martelo sendo uma alavanca do tipo interfixa. Vou colocar aqui, interfixa. Porque o ponto de apoio fica bem no centro. B, o ponto de resistência fica no centro do braço. Então, B é interresistente. O papel ele resiste ao corte, né? Letra C. Letra C, você tem um ponto, olha só, de aplicação central da força na colher. Então, é interpotente a colher, tá? Letra D. O alicate, você tem um ponto central, que seria um ponto de apoio. Então, o alicate é interfixa. Letra E. Você vai aplicar aqui, ó, uma força central no pegador de objetos. Você vai pegar um alimento com esses pegadores. Você vai ter aí uma pinça de alimentos, né? Então, letra E é interpotente. E aí, para finalizar, o nosso pé. Quando a gente pisa, a gente cria uma força, resistente no centro dos nossos pés. Então, essa alavanca seria uma interresistente. Certo, jovens? Belezinha? Show de bola. Lembrando que nesse material aqui, meus queridos, olha só, nós temos várias questões para vocês. Ficaram aí 3 questõezinhas para vocês responderem em casa. E a gente vai ficando por aqui no nosso encontro de hoje, tá bom? Agradeço demais a presença de todos que assistiram essa aula e a gente vai se encontrar aqui num próximo encontro, numa próxima oportunidade. Até a próxima aula, meus queridos. Tchau, tchau!